Muito bem, pessoal. Então, vamos iniciar essa aula de Fundamentos de Estrutura de Dados. E a gente vai já iniciar compartilhando a tela. Eu vou compartilhar uma janela, que refere-se aqui à minha apresentação. Tela compartilhada, ok? Então, vamos lá. Olha, vamos recapitular um pouquinho. Nas últimas aulas, a gente fez uma introdução à parte de estrutura de dados, vimos a importância de conhecermos algoritmos e fizemos aí algumas revisões, conhecemos a estrutura de dados de vetor, desenvolvemos alguns algoritmos envolvendo vetor, né, como aquele algoritmo de inversão de sequência, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse tema de estrutura de dados, vamos falar sobre estruturas heterogêneas. Tá? Muito interessante. A aula, no início, ela vai ser assim, bastante conceitual, a gente vai mostrar para vocês a diversidade que nós temos dentro desse contexto de estruturas heterogêneas, e depois a gente vai apresentar uma implementação utilizando a linguagem C++, de acordo com esses conceitos que a gente vai apresentar. Tá? E, detalhe, eu quero que vocês observem bem que eu vou sempre criar uma correlação com a estrutura de objetos que a gente vem conhecendo, que a gente vem trabalhando, esse novo paradigma que a gente tem usado demais, né? O mercado hoje trabalha com esse paradigma, inclusive nós falamos isso na parte de engenharia de software, e aí eu vou estar mostrando também esse aspecto da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. A nossa ideia aqui é compreender o uso de estruturas heterogêneas, definir e declarar essas estruturas de forma local e global, identificar os tipos de elementos que podem ser membros de uma estrutura heterogênea, e a gente vai mostrar a implementação dos programas para isso, tá? Inclusive utilizando funções. Tá? Então, esse é o assunto que a gente vai abordar na aula de hoje. Então, vamos lá. Struct. Esse é o conceito que a gente vai apresentar. E, olha, antes mesmo de ser apresentado esse conceito de orientação a objetos, vocês vão ver que o struct é muito próximo a isso, que nós já usávamos isso, inclusive na linguagem C++. Tá? E isso faz parte desse contexto de estrutura de dados. E o que vem a ser isso? Struct. Uma estrutura ou struct, né? É um conjunto de elementos, muitas vezes de tipos diferentes, podendo ser variáveis simples, matrizes, outras estruturas e até mesmo funções. Então, a gente vai ver aqui o seguinte, imagine que nos programas que vocês vêm desenvolvendo, inclusive vocês trabalharam muito comigo, a gente usou muito o conceito de variáveis. E depois a gente ampliou para vetores. Só que a gente analisou as variáveis num aspecto assim isolado, né? As variáveis as variáveis foram analisadas separadamente. A gente falou sobre o tipo int, inteiro, o tipo char, caractere, tipo float, o tipo boolean. Só que agora a gente vai agrupar isso. A gente vai ter uma estrutura de dados agrupando todos esses tipos, ou alguns desses tipos. Cada elemento da estrutura é chamado de membro ou campo. Então, aquilo que nós chamávamos de variável, dentro de uma estrutura, ele é conhecido como membro, ou pode ser chamado também de campo.
O agrupamento desses elementos segue uma lógica definida pelo programador. A esse conjunto é associado um nome. Então, de acordo com a necessidade e com a coerência do desenvolvedor, ele vai lançar mão dessa estratégia, desse recurso, utilizar esse conjunto de dados. E aí ele vai dar um nome que seja mais coerente. A gente vai ver isso na prática. Vamos lá. Para a gente definir uma struct, a gente coloca assim, struct, nome da estrutura, aí eu coloco o tipo do membro e aqui eu coloco o identificador. Tipo do membro, identificador. Isso aqui seria onde eu definia minhas variáveis. Agora não, agora eu vou definir isso aqui dentro de uma estrutura. Então vamos para um exemplo, olha só. Eu tenho aqui uma data. Pode ser uma data de nascimento, uma data de cadastro, seja lá o que for. A data, ela já tem esse conceito de estrutura. Observe aí, Marcos, olha, uma data ela tem dia, tem mês e tem ano. Então, a data ela é composta por esses três campos, concorda comigo? Beleza, é uma estrutura, né? Então, a data é uma struct. 3 membros são os campos. Se a gente for definir isso, a gente teria o seguinte, a struct data. Int dia, mês e ano. Perceberam? Lá nos programas iniciais, ô Fagner, que nós fazíamos, a gente criava só isso aqui, ó, só as variáveis, né? Só que agora eu estou criando uma estrutura de dados chamada data, que é composta por essas 3 variáveis. Eu posso chamar de membros, né? Ou de campos. E aí eu coloco um ponto e vírgula aqui no final. É assim que a gente define uma struct. Entendeu, pessoal? Ok? A gente vai avançar mais, esse é só o começo. Se a gente for criar um exemplo aqui de produto, eu tenho o nome do produto e tenho o valor do produto. Imagine que eu criei essa estrutura de produto. Eu tenho 2 membros. A definição disso seria o seguinte, ó. Dentro dessa minha estrutura, eu tenho um nome, prod, aqui, eu estou utilizando aqui o conceito de camel case, né, que é um nome composto, nome do produto, seria nome prod, e aí a ideia do camel case, o que é? A primeira palavra a gente coloca uma letra minúscula, e aí quando eu junto com a segunda, eu coloco um P maiúsculo para a segunda. Quando eu junto as duas, é uma boa prática. Tá? Eu diria que sim, um padrão, sim. Mas é uma boa prática, porque se você não colocar assim, não está errado, entendeu? Mas é uma boa prática. E aí você me chamou a atenção por uma coisa que eu vou te dizer o seguinte, hoje em dia, a gente está usando muitos frameworks. O que é o framework? Framework, não sei se vocês já se depararam com algum tipo de framework, mas eu acho que no primeiro período tem certeza que não. Agora, no segundo período, quando eu trabalhava na disciplina de programação, à noite, eu ensinava um framework, que é o Spring, que trabalhava junto com o Java. E o framework, o que ele faz? Ele adota essas boas práticas. Então, o framework, ele agiliza o seu trabalho, ele faz coisas que você deveria fazer, mas que ele economiza o seu tempo de desenvolvimento. Te traz uma série de vantagens. É uma espécie de esqueletos ou templates, entendeu? Vou criar um template de um programa. Eu só vou colocar ali a minha lógica. Então, essa é a ideia, mais ou menos, de um framework. E aí, essas práticas que a gente utiliza como camel case é fundamental, porque eles entendem assim. Eles adotam esse tipo de prática, entendeu? Por isso que é importante obedecer essas boas práticas. Tá? Não, porque no caso do char aqui, ele é uma string, né? Poderia ser string. Mas no caso aqui, ele é caractere, nome do produto. O produto é um nome, é como se fosse o nome de uma pessoa, Paulo. Só colocar um caractere, né?
O char, ele trabalha apenas com um caractere, mas nessa minha definição eu coloco aqui o nome do campo e entre colchetes eu coloco o tamanho. Tá? Então isso aqui também é aceitável, certo? Isso aqui são 21 caracteres. E aí você pode misturar letras, números, seja o que for. Tá? Agora, aqui embaixo, sim, eu estou usando um float, ó, valor float. Tá? Tipo float, um tipo numérico decimal. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Ó? Eu criei uma estrutura produto que contém dois tipos diferentes, um char e um float. É uma estrutura. Entendeu? Bom, isso lembra muito, muito um conceito de classe de objetos, que a gente também trabalha aqui no curso. Aqui, ó. Aí você não colocou nada, só definiu. Eu defini que os três são inteiros, porque o tipo int você não define o tamanho. O tipo int é um tipo inteiro. O tipo inteiro, ele entende que, inclusive, esse aqui é um inteiro, ele não é um long int, né? Ele não aceita um inteiro muito longo. É um inteiro que varia de, digamos, eu não lembro exatamente no padrão, mas ele fica por volta de, não chega a 50 mil, um número. Né? Então, a minha pergunta é o seguinte: no campo ano aí, eu tenho que colocar, eu posso colocar só dois dígitos e vou colocar um fora. Sim, que eu defini como inteiro. Entendeu? Aqui eu defini, agora na hora de fazer o programa eu posso formatar esse número, né, da minha forma. Agora, isso aí é muito relativo, eu poderia definir aqui um ano como um char também, poderia, mas é claro que eu estou sendo mais coerente, ele é numérico, né? Então, definir como int. Tá? E aqui é a mesma coisa. Então, seguindo. Vamos apresentar algumas fichas e faremos a definição a partir delas. Então, vamos lá. Olha só. Então, imagina, Marcos, que você vai informatizar uma clínica, tá? E aí o cara te apresentou essa ficha aí. Ó, aqui a gente trabalha aqui, eu tenho essa fichinha que eu preencho na mão para cada paciente que eu recebo aqui. Aí ele anota lá na fichinha o nome, a altura, o peso, o IMC, que é aquele índice de massa corporal, né? Tem uma formulazinha para calcular o IMC, né? O peso, a classificação, né? Aqui algum tipo de classificação do paciente, dentro do contexto lá da clínica. O telefone. Então, essa é a minha ficha. Tenho lá esses 6 campos. Tá? Legal. Eu quero criar uma struct para ele, uma estrutura. Aí minha pergunta inicial, são quantos membros que eu vou utilizar para essa struct? Todos são do mesmo tipo? Quais os tipos presentes? Então, vamos lá. Resposta. Quantos membros? São 6, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos são do mesmo tipo? Não. O nome, ele é char. Agora, esse peso aqui, ele pode ser um int, né? Então, aqui eu posso ter, char, float, long, tá? Se eu fosse definir essa ficha dentro do meu contexto, né, de struct, mais próximo de uma linguagem de programação, que isso aqui é o que nós fazemos na linguagem C++, eu faria dessa forma, struct, paciente. Char, aí coloco aqui o nome do paciente, a classificação, eu coloquei um tamanho para a classificação. Agora, os campos decimais, eu tenho a altura, o peso e IMC. E eu tenho aqui o telefone como um long int, quer dizer, um inteiro longo, né? Tá? Então, é assim a gente define essa estrutura de paciente. Então, eu comecei aqui na ficha, defini algumas coisas e, finalmente, criei a minha estrutura. Tá? Então, olha só, fazendo uma analogia com orientação a objeto, isso aqui seria a minha classe de pacientes, né? Minha classe paciente. Cada objeto seria um paciente. Vamos lá. Novo exemplo. Eu tenho agora a ficha de um aluno.
Então, vamos lá. O que eu tenho na ficha do aluno? Eu tenho o nome do aluno, matrícula, telefone, disciplina, turma. E aqui eu tenho 3 notas, a primeira avaliação, a segunda avaliação e a terceira avaliação, que seria a recuperação. E tem uma média. Vamos lá. Quantos membros eu tenho aqui nessa estrutura? Tenho 9. Todos são do mesmo tipo? Eu tenho vários tipos, né? Vamos lá? Exatamente isso. 9 não são do mesmo tipo. Tem o char, tem o int, tem o float. Tá? A definição seria essa. Ó. Essa aqui seria a definição da minha struct de aluno. Eu tenho aqui o nome do aluno, disciplina, do tipo char, definir o tamanho para cada um desses campos. Eu tenho aqui a matrícula, o telefone como um long int. Eu tenho aqui decimal, as 3 notas e a média. E a minha turma eu vou chamar de turma como se fosse um inteiro, né? Turma 302, por exemplo, né? Vamos lá. Agora, onde se define uma estrutura? Vamos lá. Professor, Oi, alguém me chamou? eu aqui. Opa, é o Eric? Opa! Isso mesmo. Opa! Só uma duvidazinha. Do Eric, você slide. tá aqui, Eric? Eu tô. Fala, meu filho, tudo bem? Só uma duvidazinha do slide anterior. Existe isso de long e long? 2 longos? Antes de uma variável? Vamos dar uma repassada? Vamos lá. Deixa eu me posicionar aqui de novo, Eric. Isso, voltei. Deixa eu voltar lá. Um slide. Isso aí. É porque tem long int. Ah, sim, long int. Até existe, tá? Até existe. Mas não faz muito sentido, porque ou eu tenho ou eu tenho um long, ou eu tenho um int, ou eu tenho um long int. Tá? Então, seria mais coerente aqui a gente definir a matrícula e o telefone como um long int. Ah, Tá? tá. Então, você pode ignorar esse primeiro long aqui. Ok? Beleza. Bem observado, meu amigo Eric. Vamos lá. Bom, agora voltando aqui. Onde é que a gente vai definir essa estrutura? Antes das funções ou dentro de uma função. E aí vem um conceito muito importante. Exatamente isso. Vocês lembram da história das variáveis globais ou as variáveis locais? Vocês se lembram disso? Eu falei isso nas nossas aulas de C++. Quando você define lá no início do programa, lá no início, antes de tudo, antes das funções, essa variável global, ela pode ser, ela será visível, ela terá uma visibilidade global. Quando eu defino uma variável dentro de uma função, aquela variável local. Então, o mesmo vale para uma struct. Tá? Esse mesmo conceito vale para struct. Aquele mesmo conceito que eu passei para vocês de variável vale para struct. Ok? Vamos lá. Como se declara uma variável com o tipo definido por uma estrutura? Vamos lá, hein? Como se declara uma variável com o tipo definido por uma estrutura? Vamos ver? Olha, definindo e declarando depois. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu criei a minha estrutura, struct, nome da estrutura, e aqui tem a nossa estrutura. Depois, gente, fiquem atentos, porque agora vai vir uma parte que eu confesso com vocês que é uma parte um pouco cansativa, porque eu vou falar de várias estruturas. Mas depois eu vou mostrar para vocês na prática, dentro dos meus códigos em C, e vou compartilhar, inclusive, vou rodar os códigos e vou compartilhar com vocês. Tá? Então, aguenta aí, porque agora é uma parte um pouquinho cansativa, mas é necessária para vocês conhecerem esse universo de definições que a gente tem. Tá? Então, a gente coloca assim, ó. Eu defino a minha estrutura, e aí, se eu for criar uma variável que vai representar aquela estrutura, eu coloco assim, ó, nome da estrutura na frente e depois o nome da variável. Eu volto a dizer para vocês, isso aqui é muito utilizado quando a gente trabalha com classes, principalmente em Java. A gente coloca aqui o nome da classe e o nome do objeto, quando a gente instancia o objeto.
Aqui, o conceito é o mesmo, só que aqui eu estou falando de estrutura. Então, eu estou definindo uma variável pertencente a uma estrutura. Tá? Então, vamos lá, Fagner. Ó. Declarando com o tipo definido pela struct. Eu faço assim, ó. Struct data, int dia, mês e ano, e aí eu coloco data, entrada, vírgula, saída. Ou seja, eu tenho duas datas dentro do meu projeto. Eu tenho uma data que eu vou registrar a entrada de material e a data de saída de material. Eu tenho dois campos, entrada e saída. Ambos são do tipo data. E aí, ô Marcos? E aí, Eliseu? Vem um detalhe. A entrada e a saída aqui, ela não é int, ela não é float, ela não é char, ela é data. Perceberam que eu criei uma espécie de tipo para ela? Eu criei um tipo. Só que, na verdade, é o quê? Uma estrutura. Perceberam a potencialidade da parte computacional aí, da programação? Tá? Então, isso aí, cara, quando vocês forem estudar orientação a objetos, vocês vão ver isso na prática. Tá? Definindo, declarando. Vamos lá. Então, aqui, ó. Struct. Opa, alguém me chamou aí para alguma coisa? Alguém? Pedro, Lucas. Quer falar, Pedro? Foi sem querer? Ah, então vamos lá. Se vocês quiserem ir anotando aí as perguntinhas, se tiverem, anota tudo aí, no final a gente tira as dúvidas. Tá? Isso, o Eliseu já está anotando ali, ó. Deixa tudo anotado aí, as dúvidas de vocês, aí no final a gente dá uma geral. Tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, eu coloquei struct, nome da estrutura, aí vem a estrutura, aí eu coloquei aqui o nome da variável, eu defini e declarei. Tá? Então, estou dizendo que essa variável aqui pertence a essa estrutura. É uma outra maneira. Declarando junto com a definição da struct. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, a minha struct, e depois eu coloquei prod1 e prod2. Prod1 e prod2 são do tipo produto. Ou seja, eles são variáveis cuja definição é com base em produto, do tipo produto. Agora, definindo e declarando, digamos assim, que eu chamo de anônima. Eu não dei o nome aqui, ó, para a estrutura, perceberam? Por isso que ela é anônima. Mas o nome da variável, ele vai, digamos assim, estar associado a uma estrutura com dois membros. Vamos lá. Declarando obrigatoriamente na definição struct anônima. Então, vamos lá, olha só. Aqui eu coloquei, ó, figura 1, figura 2, que ele é do tipo struct. Tá? Acessando um membro. Então, isso aqui foram todas as definições. Agora eu quero acessar. Bom, já defini, tá beleza. Agora eu quero começar a mexer com isso, quero acessar, eu quero alterar dados, eu quero imprimir os dados e tal. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Olha só. Olha como é que é interessante, pessoal. Ó, struct data, entrada. Então, eu criei uma variável entrada do tipo data. Como é que eu faço para poder acessar o dia referente à entrada, a minha variável entrada? Eu coloco entrada ponto dia, entrada ponto mês, entrada ponto ano. Tá? Como eu falei com você, a gente vai ver isso na programação, tá? A gente vai ver isso, a gente vai ver a implementação disso na prática. Atribuindo valor a um membro da struct na declaração. Vamos lá. Opa. Observem o que eu estou fazendo, olha. Struct, produto, defini a estrutura com nome e valor. Eu criei a variável prod1 e já estou atribuindo valores para ela. Olha só que legal. Aqui, Carlos, eu estou criando o seguinte, o prod1, ele vai ter, é uma estrutura que contém
Nome do produto, ar-condicionado, valor do produto, R$ 790. Tá? Atribuindo valor a um membro da Struct na declaração. Vamos lá. Tenho aqui minha estrutura, então eu coloco assim, ó, data prod igual, coloco aqui os valores. Observem, olha só que legal. Isso aqui, gente, é a estrutura de um objeto. Eu abri chaves, coloquei aqui, entre aspas, ar-condicionado, por quê? Porque é do tipo char. Então, uma string, eu tenho que colocar entre aspas. E aqui eu coloquei o valor. 790, que é o valor decimal. Ok? Mas é obrigatório colocar o ar separado, condicionado? Não, o nome do produto é ar-condicionado. Esse aqui poderia ser geladeira, televisão, entendeu? Tem que estar entre aspas. Ah, porque estourou o 21? Isso aqui estourou o 21? Essa é a pergunta do Viseu. Você determinou aquele campo ali. O tamanho máximo é 21. Mas pode ser 20, pode ser 15. 21 é o limite. É o tamanho, é isso mesmo que você perguntou? Olha, é o tamanho é 21, agora você pode usar menos, né? Pode usar menos. Quando você trabalha com banco de dados, por exemplo, Eliseu, o banco de dados ele otimiza isso. Quando ele vai armazenar no disco, o que ele faz? Ele não aloca as 21 posições para cada campo. Não, ele aloca de acordo com o tamanho do conteúdo do campo. Entendeu? Agora, nas linguagens mais antigas, como essas estruturas mais antigas, ele alocava realmente espaço de memória. Tá? Hoje em dia já não é assim, né? Hoje em dia os mecanismos de armazenamento, de pesquisa, são muito mais eficientes, né? Os bancos de dados mais modernos, né? Atribuindo valor a um membro da Struct através do teclado. Olha só. Bom, agora imagine que eu já estou fazendo um programa. E um programa para poder receber dados. Eu fiz um programa para o cara poder digitar esses dados aqui. Por exemplo, se ele fosse digitar a primeira nota, ele colocaria assim, ó, CIN, lembra do comando CIN para poder receber dados? CIN, maior, aluno 1.AV1. Quem é o aluno 1? O aluno 1 é o nome da minha variável que foi definida de acordo com a estrutura aluno. Certo? Então, esse aluno 1 aqui, ó, o conteúdo dele são todos esses campos. Então, para eu fazer um acesso a ele, para eu poder imprimir, para eu poder receber, eu coloco o aluno 1.AV1. Só colocar um pontinho, olha, você já faz referência ao membro, tá? Ao tipo. Se fosse aluno.tel, seria telefone do Isso, aluno 1.tel. Aluno 1.tel. Eu estaria recebendo aluno. Se eu fizesse uma tela para poder digitar todos os dados, seria tudo assim. Aluno 1.nomeal, aluno 1.disc, aluno 1.matric, e assim sucessivamente. Tá? Aqui eu estou... detalhe, aqui eu estou recebendo como eu estou recebendo uma string, né, aqui, né? E aí eu estou usando aqui aquele recurso do getLine. Você se lembra que eu ensinei o getLine, né? É um recurso alternativo ao CIN, quando você quer receber um tipo char, né? Um tipo string. O getLine é mais interessante. Por quê? Porque, não sei se vocês se lembram, se eu fosse digitar um nome, Rubens Guimarães, se eu fosse usar o CIN, ele perdia o Guimarães, ele armazenava só o Rubens, ele cortava. O getLine não deixa isso acontecer. Tá? Exatamente. Ou você usa isso, ou você usa o format, né? Só que aí a gente não entrou muito nessa área do format, não. Tá? Array de struct. Olha só, um vetor de struct. Esse conceito aqui, ele está muito relacionado àquilo que nós chamamos de lista. Tá? Então, vamos lá. Só que esse lance de lista vai ser assunto para as aulas futuras. A gente vai ver, é bem interessante isso aí. Declarando um array de struct. Um array de estruturas pode ser declarado da mesma forma que uma estrutura simples. Olha só.
Aqui eu criei uma estrutura chamada nome da estrutura, defini os tipos e os seus identificadores, são os nomes dos campos. Coloquei aqui o nome da matriz e eu coloquei o tamanho. Porque, na verdade, isso é uma matriz, é uma lista, né? E esse tamanho aqui é o tamanho de elementos. Se eu tivesse 10 elementos, seria 10. Tá? Posso definir 10 nomes. Olha só. Isso aqui é uma outra maneira de declarar. Lembra que a gente já passou por isso? A gente agora só está repassando aquelas possibilidades anteriores, declarando um array destructive. Nesse caso, é uma outra maneira, né, de declarar. Eu coloco aqui, ó, o nome da estrutura, o nome da matriz e o tamanho. Bom, o desenho seguinte é mais interessante ainda, que a gente vai colocar os valores. Mas olha só, eu criei aqui, ó, o struct saúde. Criei uma estrutura chamada saúde. Então, eu criei uma variável chamada atletas, com 500 posições, ou seja, com 500 elementos. Ou seja, eu tenho 500 atletas. Cada um deles tem peso, altura e MC. Perceberam? E aí, como isso aqui é uma matriz, é um vetor, é um array, eu começo sempre com 0, né? Então, atletas.0.peso. O peso do meu primeiro atleta. Lá na memória, ele vai ficar assim, ó. Como está essa figura do lado aqui. Atletas índice 0, tem aqui os elementos. Atletas índice 1, tem os elementos. Ou seja, é uma estrutura, é um array de estruturas, é um array destructive. Tá? Olha lá. Se eu quiser fazer um acesso aos campos, eu faço assim, ó. Eu quero do primeiro atleta, atletas índice 0, que é o primeiro atleta, ponto peso, ponto altura, ponto IMC. Ok? Vamos lá. Definindo a struct, usando estruturas aninhadas. Vou fazer um aninhamento de estruturas. Vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui, ó, a data, que é uma estrutura. Agora, percebam o seguinte, ó, eu criei uma estrutura saúde, só que nessa estrutura saúde, além de eu ter campos do tipo peso, altura e IMC, eu criei um campo chamado data digamos, de aniversário, né? Data nível. Ou seja, gente, é uma estrutura dentro da outra, perceberam isso? Eu criei uma estrutura data, botei ela dentro da estrutura saúde. Isso pode? Pode, claro que pode. Eu fiz um aninhamento de estruturas. Coloquei uma dentro da outra. Tá? Então, uma visualização gráfica seria representada por essa figura aqui, ó. Eu tenho os atletas, aqui tem os campinhos, e um dos campos é o nível, que é um campo composto, é uma estrutura. Perceberam, pessoal? Bom, e aí, Eliseu, eu quero acessar digamos, o ano do aniversário do atleta, 0. Eu coloco aqui atleta, ponto nível. Por quê? Porque eu tenho que fazer referência à estrutura. Depois é que eu coloco o dia. Percebeu? Agora, se eu quiser acessar só o peso dele, o peso é uma variável, simples, né? Então, eu vou colocar o quê? Vou colocar atleta, ponto peso. Atleta, ponto peso. Se eu for definir o ano de aniversário do atleta, eu coloco atleta, ponto nível, ponto ano. Percebeu a ideia? Eu tenho que fazer referência às estruturas que foram implementadas. Ok? Maravilha. Vamos em frente. Olha só, aqui, olha só que legal. Essa figura aqui, ó. Ela representa exatamente isso aqui, ó. Tem um atleta, tem o peso, a altura e IMC, só que quando eu for acessar o dia do aniversário, eu coloco atleta, ponto nível, ponto dia. Por que o nível? Porque, ó, o nível é uma estrutura. Depois que é o dia. E o dia refere-se à estrutura data. Porque o nível, ele pertence a uma estrutura data. Muito legal, né? E por aí vai. Eu já criei aqui um novo exemplo, tá?
Aqui, no caso, eu estou usando vetor, olha que legal, cara. Posso criar, né, 500 elementos, de 0 a 499, né? Olha que legal. Ó, eu posso ir de 0 até 499. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos em frente, vamos lá. Vamos lá. Olha só. Pela 499. É de 0 a 499. Por quê? Se eu tenho 500, eu tenho que começar por 0, né? Todo vetor começa com 0, lembra da história? Bom, agora a gente vai falar sobre funções. Então, a gente vai implementar isso utilizando funções. E aí, a gente vai relembrar de um outro assunto que eu me lembro que eu passei também para vocês, mas está naquela nossa playlist que eu coloquei das nossas aulas de programação C. Então, lá eu falo sobre o uso de funções com passagem de valor e passagem por referência. Tá? Então, vamos lá. Passagem por valor. Vamos entender aqui. Ó. Isso aqui é um programa. Tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Vocês me deem aqui oportunidade, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter, gente, que fazer o seguinte. Eu vou ter que dar uma interrompida aqui, que eu vou compartilhar a tela toda. Tá? Então, eu vou dar uma paradinha aqui nessa minha transparência. Vou voltar aqui no Meeting. Eu estava compartilhando uma janela. Na verdade, eu tenho que compartilhar uma tela inteira. Então, vamos voltar aqui ao compartilhamento. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Quero compartilhar a tela cheia, toda a tela. E agora eu vou mostrar para vocês as fontes em C, referentes a essas implementações que eu vou mostrar a partir de agora. Tá? Então, vamos lá. Então, de novo, eu vou vir aqui. A minha apresentação parou aqui. Eu vou agora lá para o meu código-fonte. Lá para o meu código-fonte. E, opa, eu estou aqui na estrutura de dados. Eu estou aqui na engenharia de software. Eu tenho que ir para a estrutura de dados. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu estou aqui, ó. É isso aí. Eu vou acessar esse programa aqui, ó. Vamos voltar aqui. Isso aqui é meu slide 58. Então, é isso aí. Então, vamos lá. Eu numerei aqui os slides para não me perder. Então, vamos lá. Vamos começar por esse aqui, ó. Vamos abrir. Abrir o fonte em C. É isso aí, ó. Muito bem. Então, o que vocês estão vendo aqui... Ó, o que vocês estão vendo aqui é exatamente o que eu vou mostrar para vocês lá no C, tá? Então, eu não vou explicar a partir do slide. Vou explicar diretamente do deve ser mais, tá? Porque eu vou rodar, inclusive. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui, ó? Vamos ao que interessa, né? Eu criei aqui uma função, essa parte aqui é receita de bolo, são as bibliotecas que a gente usa, e aí eu criei aqui uma função chamada float média ponderada. Como eu quero executar essa função, eu declarei aqui o escopo dela, embaixo é que eu implementei a função, tá? Média ponderada. Agora, o meu programa mesmo, ele começa no main, né? A função principal. Ok? Então, vamos lá. O que esse programa aqui faz? Vamos lá. Acompanha comigo aqui, ó. Em primeiro lugar, eu defini uma struct. Uma struct, olha só, com prova e trabalho. Mais ou menos o que a gente faz aqui, né? Uma prova e um trabalho. E aí eu chamei de notas. Eu criei uma variável chamada notas. E aí eu coloquei assim, ó, digite a nota da prova. Olha só, eu coloquei cin notas.prova. Quem é notas é o nome da variável dessa minha estrutura. Quem é prova, o nome da variável que pertence à estrutura. Nesse caso aqui, pessoal, qual o nome que eu dei para esse tipo de estrutura? Estrutura anônima. Struct anônima. Não dei nome para a estrutura. Perceberam? Aí eu coloquei aqui, ó, notas.prova. Embaixo eu estou recebendo notas.trave. E aí na linha de baixo, o que eu fiz? Agora vem o mais importante.
Eu coloquei aqui, ó, média ponde. Eu chamei uma função e já estou imprimindo o resultado do retorno da função. Quem tiver dúvida nessas aulas de funções, tem que voltar lá naquela minha playlist, assistir a aula de funções lá. Ou as aulas de funções, né? Então, aqui eu chamo, ó, a média ponderada e eu passo por valor o valor da prova e o valor do trabalho. Então, essa função média ponde, ela recebe aqui embaixo, ó, aqui está o nome da minha função, ó, média ponde, ela recebe na variável P o valor da prova, da nota da prova. E ela recebe na variável T o valor da nota do trabalho. Então, agora, eu com a nota da prova e com a nota do trabalho, o que eu faço? Eu mando retornar, eu dou um return, por quê? Porque aqui eu já estou mandando imprimir a média. Estou mandando imprimir a média. Quando eu mando imprimir a média ponde, ele faz isso aqui, ó. Ele calcula a média ponderada. Essa variável aí não precisa colocar prova e trabalho, não? Só o que tá... Por quê? Porque são coisas diferentes. Olha só, aqui em cima eu tenho a função main, certo? A função main. Opa. Quando eu chamei aqui, ó, a função média ponde, eu fiz uma chamada e eu passei para ela o quê? Esse valor e passei esse valor. Aqui, na verdade, essas variáveis que estão representando a prova e o trabalho da minha estrutura, isso aqui são valores. Eu poderia colocar aqui um valor 10, um valor 5, entendeu? São valores. Agora, isso aqui que eu passo dentro do média ponte não tem absolutamente nada a ver com o que eu recebo. Quando eu digo para você que não tem nada, absolutamente nada a ver, é no sentido de variáveis. Por quê? Porque isso aqui, a variável P, ela está recebendo um valor que foi encaminhado para ela. Então, não importa o que veio de lá, está vindo um valor. Eu vou receber aonde? Numa variável que eu dei o nome que eu quiser. Eu chamei de P. Você lá em cima, debaixo do struct, você denominou a variável como prova e trabalho, e trave. Isso. Né? Aí eu passei para a função. Depois do média ponte, ela está float P e float T, uma abreviação. Tá, não, eu estou entendendo sua dúvida, mas eu quero que você entenda o seguinte, olha só. Olha para a telinha aí, olha só, acompanha a minha explicação, olha só. A questão é a seguinte. Média ponte é uma função. A média ponte é gerada ali. Main é outra função, concorda comigo? Sim. Okay? Eu estou dizendo que essa função média ponte, ela vai receber um valor, vai receber outro valor, vai receber dois valores. Não importa quais valores, ela vai receber dois valores. Aqui embaixo, quando eu declarei minha função, eu estou dizendo o seguinte, ó, o valor que a minha função média ponte for receber, eu vou receber na variável P. E o valor que eu for receber, eu vou receber na variável T. Ou seja, não importa de onde vem. O que importa é como eu vou receber. Eu vou fazer uma analogia com o mundo real, tá? Imagina o seguinte, imagina que você entrou no computador e você está chamando uma função lá dos Correios. Lá nos Correios, eles têm uma API, que é uma interface, um programinha, que fica esperando na internet um CEP. Se você passa um CEP para ele, ele te retorna o endereço, certo? Agora, a questão é, qual o nome da variável que o cara está recebendo lá, o CEP que você está informando para ele? Não interessa para mim nem para ele. Para ele põe o nome que ele quiser lá. Ele pode chamar de CEP, ele pode chamar de código de endereço postal. Entendeu? Por quê? Porque ele vai receber um valor. Não importa a variável que está mandando para ele. O que importa é o valor. Percebeu? O que importa aqui é o valor que eu estou passando para a média ponderada. Isso. Você declarava lá, você tinha que repetir exatamente embaixo. Não, é isso que você está falando. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Porque são variáveis. Não, funções não. Variáveis não, funções não. Se você for lá naquelas minhas aulas lá de trás,
Eu nunca falei isso. As funções, elas são independentes. Ela vai esperar o quê? Um valor. E ela vai receber aonde? P. Eu posso chamar aqui de Rubens. Eu posso chamar aqui de Tiago. Não importa o nome da variável. O que importa é que ela vai receber um valor. Entendeu a ideia? Agora, importa a variável para a minha função média-ponte. Por quê? Porque eu vou trabalhar com essa variável que eu defini aqui, ó, no escopo, dentro do corpo dela. Percebeu a ideia? Aqui, ó, eu estou usando P, aqui eu estou usando D. O que importa é isso. Agora, o que vem de fora, a variável que foi definida pela função que chamou essa minha função média-ponte, você pode fazer um programinha aqui, interno aqui, para poder chamar a API dos Correios. O nome da variável que você vai utilizar para poder chamar a API, para poder passar para ele o valor, ó, para ele, ó, isso não faz diferença. Entendeu? Lá ele vai receber numa variável que você não sabe o nome, eu não sei o nome, eu não sei o que é. Mas o que eu sei é uma coisa, ele vai receber o meu valor e vai me retornar o que a minha expectativa, que é o quê? Que é o endereço. Entendeu? Isso aqui, Juliano, é conceito de funções. É muito importante. Se vocês têm dúvida nisso, eu recomendo fortemente que vocês assistam aquelas minhas aulas lá na playlist, entendeu? Mas, assim, esse conceito é sempre assim, não me importa o nome da variável, o que importa é o que eu vou receber, o valor que eu vou receber. Ok? Agora aqui, ó, eu estou dentro da função main. O nome que eu vou passar aqui tem que ser notas.prova. Aqui sim, tem que ser notas.prova. Por quê? Porque eu estou passando a nota que eu digitei. E eu digitei em qual variável? Notas.prova. Então, aqui tem que ser notas.prova. Porque aqui eu estou passando o valor. Entendeu? Agora, a média ponte, essa média ponte aqui, eu vou até dizer uma outra coisa para você. Imagina que a gente está em equipe aqui trabalhando, tá? Eu vou falar assim, Paulo, é o seguinte, cara, ó, fazendo um programa aqui, eu estou precisando de que você crie para mim uma função de média aritmética, tá? É o seguinte, eu vou te passar, eu quero que você crie uma função que receba 2 valores e me retorne uma média aritmética, ok? Aí você faz o seguinte, você faz para mim essa função e me passa o nome dela. Então, essa função aqui você pode definir até fora desse arquivo. Lembra que eu ensinei isso para vocês? Fora do arquivo, lembra? Não precisa estar aqui dentro desse arquivo, ele pode estar fora. Paulo, eu não preciso nem saber o nome do que você fez, o que você gerou. O que eu vou dizer para você, como analista, é o seguinte, ó, quero que você faça uma função que vai receber 2 valores e me retorne a média. Ponto final. É por isso, Juliano, que não importa esse nome da variável, da função, com o nome que está sendo passado. Entendeu? Como não importa também, Paulo, você saber, quando eu for passar para você, quando eu for fazer a chamada, não importa para você saber qual o nome da variável que eu usei para poder chamar a sua função. O que te importa é saber que você vai receber 2 valores. Pegou a ideia? Ok, Juliano? Bom, agora vamos rodar, né? E aí, tudo bem? Vamos lá. Bom, agora eu vou rodar esse programinha para vocês verem, ó. Executar, compilar e executar. Aqui, ó. Quando eu rodei, ele pediu que digite nota da prova. É isso aqui, ó. Digite nota da prova. Eu vou colocar 5.5. Não, eu vou colocar 5. Ele é float, né? Float. 5. Nota do trabalho, eu vou colocar 6. 6.0. Ó. Digite nota do trabalho, 6.0. Qual foi a média ponderada? 5.4. Bom,
se a gente for olhar aqui a matemática da coisa, ele multiplica a prova por 6 mais o trabalho vezes 4. Ou seja, a prova tem 60% e o trabalho tem 40%. Ah, então colocou o peso, né? Eu coloquei o peso, a média ponderada. Quer dizer, o peso da prova é maior do que o peso do trabalho. Entendeu? Em outras palavras, a prova vale mais. Né? A prova vale mais do que o trabalho. Por isso que a minha média ficou 5,4. Não 5,5. Ela ficou inferior por quê? Porque o trabalho valia mais, tinha um peso maior. Né? Beleza. Então, vamos em frente, hein? Vamos em frente. O Juscelino, vamos lá. Eu ainda tenho uns minutos ainda, né, gente? Dessa aula ainda, né? Então, vamos avançar um pouquinho mais. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a apresentação. Agora, vamos lá. Agora, passagem por referência. Olha só. Agora, a ideia aqui é muito parecida, muito próxima. Tá? Só que agora eu estou passando por referência. Antes eu passei por valor. Lembra da ideia? O cara vai receber um valor, não me interessa o nome de variável, nada disso, né? Só que agora eu estou passando por referência. Agora sim, cara. Agora o nome vai ser importante. Tá? Então vamos lá. Vamos aqui, ó. Eu tenho esse aqui, deixa eu abrir aqui o programa. Se esse aqui é o 58, a página 58, então a página 59 agora. Então vamos lá, página 59. Ó. 59. Opa, tem alguém chegando? Ah, o Giseleno, beleza. Deixa eu te receber aqui para você fazer parte aí da nossa aula. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Então, aqui, ó, eu já abri o programa, né? Então, eu não vou mostrar pela apresentação, eu vou mostrar pelo programa diretamente, tá? Então, vamos lá. Só quero dar um destaque aqui, quando a gente passa o valor por referência, a gente utiliza esse comercial aqui que eu já vou explicar, tá? Para vocês. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o seguinte, ó. Eu criei uma função chamada altera nota. Agora, olha só o detalhe, ó. Eu coloquei aqui. O tipo é float. Aqui eu colocaria o nome do campo, né? Mas olha o que eu coloquei. Um E comercial. Esse E comercial, ele representa o que nós chamamos em computação de ponteiro. Ponteiro. Eu não vou entrar, sabe, gente, porque não é o foco dessa disciplina explicar sobre ponteiros. Mas esse é o recurso que nós utilizamos na linguagem C++ para trabalhar com passagem de parâmetros, né, por referência. E o que vem a ser isso? O que vem a ser referência? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a minha função main. Tá? Eu defini uma estrutura para ela, chamada notas, uma função anônima, uma estrutura anônima. Aqui eu pedi para o cara digitar a nota, ele digitou, ó, 100 notas prova. Aqui eu pedi para ele alterar nota. E estou passando para ele aqui, ó, notas.prova. Eu estou passando o valor para ele. Só que aqui eu estou passando por referência. Então, nesse caso, o que acontece? Quando eu defini aqui, ó, esse void altera nota, eu estou recebendo aqui um tipo P, só que esse tipo P, esse é uma variável tipo P, só que isso aqui é um ponteiro que eu chamei de P. Eu poderia escrever ponteiro aqui, tá? Poderia colocar o que eu quisesse aqui. E aí eu disse o seguinte, ó, eu quero que esse valor que você está recebendo aqui, vamos supor que o cara digitou 6 aqui, tá? Digitei 6. Esse valor agora vai deixar de ser 6, que eu recebi aqui, eu recebi aqui no float 6. Float ponteiro 6. Bom, esse valor ele vai ser alterado para 10. E quando ele retornar para cá, eu vou mandar imprimir aqui o quê? Ó? Notas.prova. Então, agora, eu estou imprimindo aqui o quê?
notas.prova. Eu não estou alterando o retorno, eu não estou imprimindo o retorno da função, eu estou alterando notas.prova. Agora, gente, dentro da minha função main, que é essa aqui, em algum lugar eu estou alterando o valor da nota que eu digitei? Se eu digitei 6 aqui, em algum lugar aqui dentro eu estou alterando para 10? Não, eu estou alterando aonde? Lá na função. Pô, mas como é que pode isso, Rubens? O nome da variável aqui é notas.prova. Em nenhum lugar do programa você alterou essa variável, o conteúdo da variável notas.prova. E quando eu mandei imprimir aqui, ele vai imprimir o 10 que eu mandei alterar aqui, ó, que na verdade é um ponteiro. Vamos rodar para a gente ver primeiro? Vou tirar essa dúvida, olha aqui, ó. Melhor, só para a gente poder deixar claro, olha só. Acompanha comigo aqui o raciocínio, ó. Digite a nota da prova, vou colocar 6, tá? 6.0. Enter, ó. Nota alterada, ele imprimiu aqui, ó. Nota alterada, notas.prova. Botou 10. Bom, aí, como é que ficou aí para os parafusos da nossa cabeça? Porque, olha só, notas.prova é o nome da variável. Eu, em momento algum, eu usei essa variável, para poder alterar o valor. Ele foi lá na função, recebeu essa minha variável aqui, esse valor aqui, né? Eu chamei de P, o nome do ponteiro, eu alterei para 10, e quando ele retornou para cá, observe que eu nem dei um return aqui, ó, porque essa função aqui não retorna valor, ela é void, não retorna valor. Eu simplesmente mandei imprimir notas.prova. Ele teria que imprimir o quê? 6. Só que ele imprimiu o quê? Ele imprimiu 10. Bom, qual a explicação para isso? A explicação é a seguinte. Olha só. Tendo uma coisa aqui, olhem para mim aqui, ó. O detalhe é o seguinte. Naquele primeiro exemplo, eu passei um valor para a função função me retornou um resultado, um valor. Ok? Eu passei um valor, ela me retornou um valor. Eu trabalhei numa posição de memória para poder passar o valor. A função trabalhou numa outra posição de memória do computador para me retornar o valor. Agora não. Quando eu trabalho com ponteiro, ele faz o seguinte, ele aloca um espaço na memória único, onde diz assim, ó, esse é o espaço que eu estou trabalhando agora. Eu defini um ponteiro, certo? Então, quando eu coloquei aqui, ó, quando eu chamei essa variável e chamei essa função, ele obedeceu exatamente a posição de memória onde estava aquela variável. Ele alterou a posição de memória. E quando ele alterou a posição de memória, ele alterou o quê? O valor da variável. Pegou a ideia? Eu estou alterando agora, é como se você fosse trabalhar diretamente no hardware do computador, lá na memória física dele mesmo, ó, nessa posição. E quando você trabalha com... O que o sistema operacional normalmente faz, pessoal? É ele que faz o alocamento de memória. Não sei se vocês estudaram essa parte de arquitetura. É o sistema operacional que faz isso. Agora, você pode manipular especificamente uma área de memória. E quando eu quero manipular especificamente uma área de memória, eu trabalho com ponteiro. Pegaram a ideia? Essa é a aplicação que eu fiz aqui. E aí, é que entra o conceito de referência. Essa referência vem a ser referência do quê, pessoal? Referência de... Acabei de falar. Da onde que foi? Começa com a letra M. De memória. Memória do lado do computador. Você falou, né, Carlos? Desculpa. Alguém falou aí. Eu acho que foi o Eliseu, né? Acho que foi seu filho, né, que falou aí atrás dele, né? Oh. Referência de... Por isso que o nome é referência de memória. Pegou a ideia? Agora, gente, para vocês nunca mais se esquecerem disso. Quando eu trabalho com vetor, com matriz, ele trabalha por referência.
Quando eu passo por parâmetro um vetor, uma matriz, ele trabalha por referência. É diferente quando eu trabalho com o valor de uma variável. Perceberam a diferença? Uma coisa é você passar valor, outra coisa é você passar a referência da memória onde você vai buscar aquele valor. Tá? Gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, que 99,9999% das aplicações a gente utiliza passagem de parâmetros por valor. Dificilmente a gente usa referência. Mas existem casos em que se usa referência. É quando você tem uma computação mais apurada, né? Mais específica, certo? Ok? Então, vamos lá, vamos em frente. Isso aqui é curso superior, né, galera? Isso aqui não é curso técnico. Então a gente vai mais a fundo. Analisando estrutura como parâmetro. Vamos lá. Refazendo o exemplo de passagem de valor usando estrutura como parâmetro. Vamos lá. Esse programinha aqui provavelmente é na página... Deixa eu ver qual a próxima página que eu tenho um programa. 62. Aqui, ó. Vamos analisar esse código. Está terminando, tá, gente? Está muito cansativo, pessoal? Ou está dando para acompanhar de boa aí? Tá de boa? Então, vamos lá. Ó, esse programa, eu vou explicar aqui no código, aqui, tá? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui, ó? Struct notas, ó, criei aqui, né, a minha estrutura de notas, então tem prova e trabalho, mesmo esquema. Aqui eu tenho a minha média ponderada, aqui é valor, tá vendo, gente, ó? Não estou usando mais ponteiro, tá? Viu, Juliano? É valor, não é ponteiro. Se fosse ponteiro, era o EZIM comercial. Então, o média ponte, ele vai receber um valor, não importa qual o nome da variável. Agora, olha um detalhe que bacana que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Lá no main, o que eu fiz? Eu criei aqui, ó, aluno, é a minha variável, pertencente a uma struct chamada notas. Então, esse meu aluno aqui, ele tem prova e tem trabalho, tudo bem, pessoal? Tem as duas variáveis. E aí eu recebi aqui aluno.prova, o cara digitou aqui a nota da prova, e aluno.trabalho, ele digitou a nota do trabalho. Agora, olha o que eu passei, pessoal. Eu passei aluno. Ou seja, eu não precisei passar aqui dois valores. Eu passei a estrutura. O cara recebeu a estrutura. O valor da estrutura. Ele recebeu o conjunto. Agora, lá dentro da função, aí, Juliano, eu preciso de criar uma estrutura para receber. Isso, eu tenho que receber isso numa estrutura. Aí eu recebi aqui... Desculpem. Eu criei uma estrutura aqui chamada notas, ó. Estou recebendo notas. Porque eu estou recebendo notas de aluno, né? E essa minha estrutura notas, estou recebendo, ó, N. Ou seja, eu tenho que definir o tipo do que eu estou recebendo, e o tipo é notas. Agora, qual a variável que eu vou receber isso? N. Então, essa minha variável N aqui, ó, que eu defini como uma estrutura de notas, qual é a estrutura de notas que eu defini? Agora sim, eu defini lá como global. Lá em cima, aqui, ó. Notas, ó. Beleza? Aqui eu estou recebendo notas, ó. Ok? Então, defini uma estrutura, ou seja, esse meu N aqui, esse N aqui poderia ser nota 1, nota 2, nota, sei lá. Poderia chamar do que eu quisesse aqui. Esse N. Agora, isso aqui não. Isso aqui eu tenho que chamar de notas. Por quê? Porque tem que ser a estrutura que eu defini aqui em cima. Eu ainda vou voltar aqui. Nesse caso, não poderia ser chamado, porque você definiu ele lá em cima também com notas M. Olha só, esse N aqui que poderia ter outro nome. Mas e um float média ponte notas M embaixo ali no input? Você também ia ter definido ele como média M, não? Me mostra onde. Como é que é o negócio? Não entendi. Linha 6. Na linha 6. Médias, notas... Não! Não, aqui, ó, eu defini... eu estou recebendo notas do tipo N. Não.
aqui eu poderia colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos rodar primeiro isso aqui, para ver ele funcionar, porque eu não rodei ainda, né? Vamos rodar aqui, vou fazer uma alteração para a gente ver, tá? Vamos rodar aqui, ó. Compilar e executar. Vamos lá. Aqui, ó. Nota da prova. Isso aqui é uma média ponderada, né? Então, vamos supor que o cara tirou 6. Como o peso da prova maior, ele tirou 6, ele foi bem. Só que na nota do trabalho ele foi mal, mas tinha um peso menor, ele tirou 4. Aí a média foi 5,2. Cara, tá com o coração mal até, né? Tá falando essa nota aí. Ó. 10. Não, isso para a gente poder ver como é que é a sensibilidade aqui do programa, né? Seu Carlos gostou, né, cara? Ó, 5,2. Agora, bom. Tá sendo nota ruim, imagina a hora que você for na cagada. Não, a nota da prova vai ser só tranquilidade. Então vamos ver aqui, ó. Vamos lá. 5,2, ok? Rodou direitinho, não rodou? Rodou de boa, né? Legal, vou fechar aqui então. Agora vamos alterar? Vamos alterar. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu coloquei notas N. Aqui eu coloquei nota. Aqui eu vou colocar notas. Notas não aqui. Notas não. Vou inventar um nome, tá? Agora eu vou receber aqui em notas N. Vamos ver. Vamos ver se ele vai rodar. Vamos compilar e rodar. Vamos lá. Vamos lá. Rodou. Vamos digitar a mesma coisa. O que eu digitei mesmo, Eliseu? Ajuda aí. 6 e 4, né? 6 e 4. Olha lá, mesmo resultado. Mesmo resultado. Então, não independe. O que eu uso aqui embaixo, ó, o que tem que se manter aqui é o notas. Que esse é o nome da estrutura. Eu estou fazendo referência a uma estrutura, a um tipo. Eu estou criando um tipo. Eu criei o tipo aqui em cima. Ó. Tá? Então, eu necessariamente tenho que fazer referência a ele. Eu estou recebendo notas. Agora, eu estou recebendo os valores das notas. Isso aqui é passagem por valor. Os valores. Então, não importa a variável que eu defini aqui no meu escopo, da minha função. O que importa é que eu estou definindo aqui, ó. E o que eu vou trabalhar internamente. Ok? Maravilha. Então, agora vamos para o, acho que o último exemplo. Vamos lá, vamos fechar aqui. Vamos lá para o... Vamos para cá. Função como membro da estrutura. Isso aqui eu acho que é o último exemplo, pessoal. É assim. Bom, aqui eu dividi isso aqui em 3 slides, porque não dá para caber num programa só, tá? Num slide só. Tá? Então, eu tenho o início aqui do programa, eu tenho uma função, eu tenho uma estrutura chamada manipula números, e eu tenho aqui a função main. Agora, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Lembra que lá no início da aula eu disse para vocês, gente, uma estrutura, ela pode conter uma variável, ela pode conter um vetor, e ela pode conter uma função. Olha só que legal. Ô, gente, o cara que bolou isso aqui foi um cara muito lá atrás, digamos assim, da atualidade. Agora, isso aqui foi totalmente aproveitado por cara que criou orientação a objeto. Porque dentro do conceito de orientação a objetos, você, quando tem uma classe, você tem o quê? Você tem as propriedades, que são as variáveis, né, tal, e você tem as ações, os métodos. E as ações nada mais são do que as funções. Né? Então, vamos para o código, que eu acho que fica melhor para a gente poder encerrar essa aula. Olha só, vou fechar isso aqui, vou abrir o último código. É esse aqui, ó. É esse aqui. Vamos lá. Olha só. Aqui ficou um pouco extenso o programa, mas não tem jeito, né? Vamos primeiro analisar a minha struct, a minha função. Eu criei aqui uma função chamada manipula números. Nessa função manipula números, eu criei o quê? Eu criei uma funçãozinha aqui chamada conta algarismos.
essa conta algarismos, ela recebe... Aqui, ó, o Eric, que deve estar, né, acompanhando a nossa aula, você vê que aqui, Eric, eu estou utilizando o long int, tá vendo? Eu estou recebendo um número, só que um número que pode ser um número grande, né? Long int, um inteiro bastante longo, tá? E aqui embaixo eu tenho uma outra funçãozinha chamada resto do quociente, corresto. Resto do quociente. Então, nessa minha função aqui, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos algarismos tem o número que ele vai receber aqui. E para não ficar muito extenso essa nossa aula, para não ficar cansativo, eu vou deixar para vocês estudarem essa função aqui. E se eu for explicá-la, eu vou levar bastante tempo, tá? Mas a ideia é que essa função conta números, ela vai retornar o quê? A quantidade de algarismos. Esse algoritmozinho aqui, ó, que vocês estão vendo, o que ele faz? Ele conta o número de algarismos que tem o número que eu digitei. Então, se eu digitar o número 130, quantos algarismos tem? 3. Ok? E essa função quociente aqui, ela vai receber 2 números. O número A e o número B. 2 valores que ela vai receber. O que ela vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, ó. Considerando, se o primeiro número que eu passar for maior do que o segundo, porque aqui, ó, se for menor, ou melhor, desculpe, o segundo número tem que ser maior do que o primeiro. Se o segundo número for maior do que o primeiro, ele mostra qual é o quociente da divisão do segundo número pelo primeiro. E se não... Desculpem. Se não for uma divisão exata, ele retorna o resto da divisão. Tá? Ó, você lembra do módulo? Esse percentual aqui é um módulo da divisão de A por B, ou seja, o resto da divisão de A por B. Então, se eu estiver dividindo, por exemplo, se eu informar lá os números, digamos, 2 e 10, ele vai me retornar o quê? O resto da divisão, 0. Tá? Agora, a divisão aqui, ele vai me retornar o quê? 5. Tá? Então, essa é a minha função. Então, gente, observem, eu coloquei as funções dentro de uma struct. Olha que legal, chamei de manipula números. Agora, como é que eu vou acessar essas funções? Vamos lá, Marcos, ó, como é que eu vou acessar? Olha só. Na minha função main, eu criei aqui, ó, manipula números e criei uma variável para ela. Então, a minha variável num, eu posso chamar essas duas funções aqui a partir dela. Então, o que eu faço aqui, ó? Fiz o seguinte, ó, digite um número. Declarei uma variável n aqui, ó. Essa variável aqui é um inteiro bastante longo. Eu coloquei aqui, ó. Legal. Digite um número inteiro, recebi no n. Eu chamei a função, ó, coloquei num, que é o nome da variável que representa a minha estrutura manipula números. Chamei o num ponto, conta algarismos. Ó, eu chamei a função, ó, essa função aqui, ó, conta algarismos. Ó, estou chamando ela. Estou passando o n. Quem foi o n? O n é o número que eu digitei. Tá? E aqui eu estou recebendo ele como num. Tá vendo, Juliano? Não importa, estou recebendo como num. Eu passei aqui como n. Eu estou recebendo como num. Certo? Nomes diferentes, mas não importa. Estou recebendo o valor, né? Eu estou retornando o número de algarismos. Embaixo, o que eu fiz? Eu pedi para ele digitar um número inteiro, N1, e um outro número inteiro, N2. Então, eu vou digitar, por exemplo, 2 e 10. Ele vai fazer o seguinte, ele vai chamar, ó, a partir da variável num, a variável num, que representa a minha struct, eu vou chamar o num, e eu quero chamar, a partir dessa estrutura, a função coc, né? Coc resto. É essa função aqui, ó. Ó, coc resto, quer dizer, o quociente e o resto dessa divisão de N1 por N2, ou melhor, de N2 por N1, né? Que eu vou colocar o menor valor primeiro, tá? Vou executar para vocês verem, ó. Executar, compilar e executar. Então, em primeiro lugar, vamos lá. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Diminuir um pouquinho aqui. Vamos colocar aqui aquele 130 que eu falei com vocês, né? 130, ó, digite o número 130. Quando
Quando eu digitar esse número, eu estou parado aqui, ó, digite o número, estou esperando receber, estou aguardando o N. Quando eu digitar o N, ele vai chamar a função conta algarismo, ele vai lá e volta. Quando ele voltar, ele vai imprimir o resultado, que no caso é o número de algarismos. Enter, olha lá. Total de algarismo, 3. Então, sempre, se for um número grande, 130, sempre vai ser um número tudo bem que vai corresponder a um... Nada a ver, foi uma coincidência. Foi uma coincidência, tá? Eu poderia ter colocado 152, ele vai retornar 3. Tá? A pergunta do Eliseu é essa. Pô, eu digitei 130, ele vai me retornar um número bem... Nada a ver. Se eu digitar 152, ele vai me retornar 3 algarismos. É o número de algarismos referente ao número que eu digitei. Ok? Agora, ele pede um... Sim, pois não. Se fosse o CPF. Né? Isso. Se fosse um CPF, ele me retornaria 11, que é o número de dígitos, né? Vamos fazer esse teste depois. Agora aqui eu vou digitar um outro inteiro. Então, agora eu vou chamar esse inteiro aqui, que vai ser o meu primeiro número. Eu vou colocar o número 2, como eu tinha combinado com vocês. Vou dar Enter. Agora, digite outro número. Eu vou digitar, está esperando o N2. Eu digitei o N1, está esperando o N2. Eu vou digitar 10. Quando eu der o Enter, ele vai chamar a função de quociente resto, vai me retornar o valor do quociente da divisão de 10 por 2, que é quanto, pessoal? 5. E vai me retornar o resto, que é quanto? 0. Né? 10 dividido por 2 é 5, o resto é 0. Concorda comigo? Ó, Enter, está lá, ó. Quociente 5, resto 0. Ok? Ô, Carlos, vamos no seu exemplo? Eu não vou pedir para você me falar seu CPF, tá, Carlos? Para não ficar um negócio chato aqui, porque se eu botar no YouTube, né, isso aqui, né? Então, o negócio é meio complicado. Mas vamos fazer o seguinte, e passa o seu CPF, o dígito, os 2 últimos dígitos, eu vou colocar diferente aqui, vamos lá. Fala aí, seu Carlos. Só não fala os 2 últimos dígitos que eu vou chutar aqui. 784. 784. 839. 839. 807. 807. Só isso. Agora eu vou chutar 2 números aqui. Vai dar 11, né? Vai. Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui 77. Enter. 11 dígitos. Ok? Beleza, Eliseu? São 11 algarismos. Agora, vamos colocar um número decimal, uma divisão decimal, ô Marcos? Vamos colocar? Vamos colocar o seguinte, eu vou dividir 9 por 2. Não dá, né? Vai dar 4,5, né? Então, aí vai dar o quê? Vai ser 9 dividido por 2 dá quanto, pessoal? Vamos lá, os matemáticos aí. Quociente? Quociente. 4. Qual o resto? 1, não é isso? 4 vezes, né? Não é isso, pessoal? Então, 9 dividido por... Falei por quanto mesmo? Por 2, né? É isso? 2 vezes 4 é 8. Para 9, 1. Não é isso? Quociente 4, resto 1. Ok? Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. 2, que é o primeiro número, e 9, que é o segundo. Quociente 4, resto 1. Fechou? Agora, vai ficar para vocês o desafio de estudar a lógica, o algoritmo dessas 2 funçõezinhas aqui, ó. Essa do resto aqui é muito simples. Agora, essa do algarismo aqui, tem uma lógicazinha bacana aqui dentro. Tem uma lógicazinha bacana aqui dentro para poder contar os algarismos. Ok? Bom, então vamos encerrar a aula, né? Vamos encerrar a aula de boa. Olha, acabou aqui, ó. Maravilha. Maravilha. Eu vou abrir um espaço depois para... Ei, Marcos, eu vou abrir um espaço aí. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Eu vou abrir um espaço agora para a gente poder trocar uma ideia. E aí o pessoal faz aí um pit stop, né? Tomar uma água e tal. Enquanto isso, a gente vai bater um papo para a nossa aula na sequência. Tá bom? Vou parando por aqui, galera. Vou encerrar a gravação por aqui. Valeu? Show de bola, pessoal. Valeu.